São Paulo está de luto por 7 dias pela morte do prefeito Bruno Covas. O enterro foi ontem à noite numa cerimônia com a família e amigos mais próximos. Aliados e adversários lamentaram a morte prematura do político moderado, conciliador e aberto ao diálogo. O Brasil também se despediu da atriz Eva Vilma, um dos maiores nomes da dramaturgia, com quase 70 anos de carreira. E a polícia investiga a morte misteriosa do MC Kevin, que caiu da varanda de um hotel no Rio. Mais de 60 mil moradores de Botucatu, no interior de São Paulo, tomaram a primeira dose da vacina de Oxford num estudo sobre a efetividade do imunizante. Passou de 200 o número de mortos no conflito entre israelenses e palestinos. Os bombardeios contra faixas de Gaza entraram na segunda semana. Hoje é segunda-feira, 17 de maio. Bom Dia Brasil está começando. A polícia do Rio está investigando a morte do funkeiro MC Kevin. Ele tinha 23 anos e caiu do 5º andar de um hotel na zona oeste da cidade. Isso foi ontem à noite. A gente está lá agora de manhã, em frente a esse hotel, com a Marina Araújo. Oi, Marina. E a polícia ainda está tentando descobrir o que aconteceu, qual a história por trás dessa queda do funkeiro. Exatamente, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, a gente está aqui em frente ao hotel Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, ele caiu do 5º andar aqui desse hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ontem à noite, né? Ele chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros, né, às pressas, em estado muito grave, para o Hospital Municipal Miguel Couto, que fica na Gávea, na zona sul da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos, né? Os investigadores apuram agora se Kevin teria tentado pular, né, da varanda do apartamento para a piscina, que fica justamente ali, onde tem aquela grade. Ali fica a piscina do hotel, né? Mas existem outras linhas de investigação também. O Kevin bateu com a cabeça na borda dessa piscina. Bom, o Kevin, ele era de São Paulo, ele tinha 23 anos, ele tinha feito um show aqui no Rio no fim de semana. Ele era conhecido por sucessos como Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada. A mulher de MC Kevin, Deolane Bezerra, amigos e pessoas da produção que estavam com ele aqui no hotel, prestaram depoimento na delegacia de madrugada. Alguns já tinham sido ouvidos pela polícia ainda aqui no hotel. O MC Kevin tinha muitos fãs, né? Ele tinha mais de 100 milhões, 10 milhões de seguidores na internet, né, nas redes sociais. Os artistas lamentaram a morte dele. O cantor MC Zack publicou Luto no Funk. Dennis DJ disse, Deus conforte a família. O cantor Nego do Borel escreveu, Eu tô acabado. O jogador Neymar também publicou uma mensagem agradecendo o carinho de MC Kevin por ele. Ele escreveu, Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Vá em paz, menino. Jojo Todinho publicou, Você foi embora e deixará nossos corações vazios. Ficarão as lembranças de suas palavras, gestos e brincadeiras. Jamais vou esquecer você. Descanse em paz. A mulher de MC Kevin postou uma foto nas redes sociais dizendo, Você é e sempre será o amor da minha vida, o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e admirou. Vai com Deus, meu menino. Eu sempre vou te amar. E o domingo foi marcado pela despedida a Bruno Covas, aos 41 anos. O prefeito de São Paulo foi enterrado no jazigo da família, em Santos. Representantes de diversos partidos prestaram homenagens a Bruno Covas, um político conciliador, contrário ao autoritarismo. Vamos lá para São Paulo. Rodrigo Bocardi, bom dia para você. A gente acompanhou, né, há mais de um ano essa luta dura do prefeito Bruno Covas contra o câncer. Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. É isso, Bruno demonstrou, né, um compromisso com a cidade, chegou a despachar do hospital. Quando teve alta, inclusive, chegou a transferir o próprio quarto para a prefeitura. Vamos ver a reportagem. O corpo de Bruno Covas chegou à prefeitura por volta da 1h de domingo. A cerimônia dentro do prédio foi reservada para familiares e amigos próximos.
Tomás, de 15 anos, filho do prefeito, passou boa parte do velório abraçado ao médico oncologista Túlio Pfiffer, que cuidou de Bruno durante o tratamento contra o câncer. Pouco antes de o caixão ser fechado, o menino abraçou o corpo do pai pela última vez. Maria. Do lado de fora, admiradores do prefeito se juntaram para prestar homenagens. Todo mundo acompanhou toda a luta, né, do Bruno Covas. E eu vim prestar uma última homenagem, ver a despedida dele. E é muito triste. Ele não merecia ir embora tão cedo, porque ele tinha muito para fazer ainda por a cidade de São Paulo. O corpo deixou a prefeitura sob aplausos e balões brancos. O cortejo seguiu pelas ruas do centro histórico de São Paulo. Na chegada à Avenida Paulista, o corpo do prefeito foi recebido pela militância do PSDB. Bruno Covas construiu toda a carreira política no partido que o avô dele, Mário Covas, ajudou a fundar. Era considerado um político aberto ao diálogo, qualidade reconhecida por aliados e adversários. Nós fomos adversários políticos nas últimas eleições em São Paulo, mas travamos o debate com muita franqueza e lealdade. Isso é essencial para a democracia. Que fique esse exemplo em tempos de tanta intolerância e de tanto ódio na política brasileira. O governador de São Paulo, João Dória, decretou luto oficial de 7 dias no estado e ressaltou o compromisso que o prefeito tinha com a democracia. Sensível, amoroso, equilibrado, determinado, defensor da democracia, do direito e da liberdade, Bruno, você vai fazer muita falta. A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, lamentou numa rede social. O Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos. O ex-presidente Lula, do PT, disse: "Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje, após travar uma longa e dura batalha contra o câncer." O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também lamentou a morte do correligionário. Com a morte de Bruno Covas, São Paulo perde um bom prefeito e o PSDB um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, classificou a morte de Bruno Covas como uma perda irreparável. Que eu quero lamentar imensamente esta perda irreparável que São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro tiveram com o falecimento do Bruno Covas. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, escreveu: "Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos." O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou solidariedade à família e à população de São Paulo. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que Bruno Covas conduziu a pandemia na maior cidade do país de forma aguerrida. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que Bruno Covas partiu ainda muito jovem, mas deixou valiosas lições de perseverança e esperança a todos nós. Deu grande exemplo de dedicação à vida pública. Toda a minha solidariedade à família, ao filho e aos amigos. O ministro Gilmar Mendes lembrou que Bruno Covas se mudou para a prefeitura no começo da pandemia. A imagem da sua cama instalada na sede da prefeitura é o símbolo maior do seu legado, das renúncias de quem deu a vida por São Paulo. No fim da tarde, o corpo do prefeito foi recebido com fogos de artifício em Santos, no litoral de São Paulo, e por torcedores do time de coração. São 5h40 da tarde, o cortejo com o corpo de Bruno Covas acaba de chegar ao cemitério Paquetá, em Santos. Quando tinha 15 anos, Bruno Covas foi morar na capital paulista, junto com o avô, o então governador do estado, Mário Covas, com quem aprendeu tudo sobre o mundo da política. Bruno Covas será enterrado no mesmo jazigo que o avô, apenas 5 meses após assumir o comando pela segunda vez da maior cidade do país. O enterro foi no começo da noite, acompanhado apenas por parentes e amigos mais próximos. Na saída, o filho, Tomás Covas, recebeu um abraço. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo se reuniu ontem mesmo para formalizar a extinção do mandato de Bruno Covas em razão de sua morte. Assume, em seu lugar, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, do MDB, foi vereador por 2 mandatos antes de se eleger vice na chapa de Bruno Covas. Integrou a base de apoio do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, até 2016,
quando passou a fazer parte da base aliada do então prefeito eleito João Dória. No Legislativo, foi um grande interlocutor da Igreja Católica, onde atuou para anistiar e regularizar templos religiosos. O agora prefeito de São Paulo conhece bem as contas do município e fez parte da Comissão de Finanças da Câmara. Ana Paula. Ok, Rodrigo, já ainda nessa edição a gente vai lembrar também a trajetória política de Bruno Covas e a luta dele contra o câncer. Em apenas um dia, Botucatu, no interior de São Paulo, imunizou mais de 65 mil moradores contra a Covid-19. A vacinação em massa faz parte de um estudo para testar a efetividade da vacina de Oxford AstraZeneca. 80 mil doses, 49 pontos de vacinação. Em Botucatu, a meta era imunizar 80% da população entre 18 e 60 anos. A dona Ione estava ansiosa pela dose de esperança. Com essa vacina, se tudo der certo, né? A vida da gente vai voltar ao normal. E quando finalmente chegava o momento, a emoção tomava conta de vez. Muita emoção. Glória a Deus que venha logo dia 8 de agosto, né? Para tomar a segunda dose. 2.500 voluntários participaram da ação e foram os primeiros vacinados. Sinto lisonjeada de estar participando, esse é um momento histórico e é emocionante, é uma sensação que ela não é indescritível. O objetivo do estudo é avaliar a efetividade da imunização, saber se a vacina Oxford AstraZeneca é capaz de reduzir o número de internações por Covid e proteger contra as variantes do vírus. Para isso, os pesquisadores vão fazer um sequenciamento genético de todos os casos positivos de Covid-19 em Botucatu e em outras 12 cidades da região, a partir desse primeiro dia de imunização. A pesquisa vai durar 8 meses e é uma parceria entre Ministério da Saúde, Unesp, Fiocruz, Universidade de Oxford, Fundação Gates e Prefeitura de Botucatu. Durante a vacinação, um caminhão arrecadou alimentos que serão doados para quem precisa. Hoje foi um dia que eu acordei e eu só quis agradecer, então eu achei que a primeira forma seria deixar a minha doação aqui, porque essa cidade mereceu o que está acontecendo e eu acho que a gente tem que retribuir da mesma forma. E a gente lembra que o município de Serrana, também no interior de São Paulo, fez uma experiência parecida, só que com a Coronavac. Dados preliminares mostraram redução nas internações, mas o resultado oficial desse estudo em Serrana só vai ser divulgado no fim deste mês. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil, segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa. Em 24 horas, o país teve 971 mortes, 34.605 novos casos. Agora, então, já são 435.823 vidas perdidas desde o começo da pandemia. Total de casos passa de 15.600.000. A média móvel de mortes está em 1.915 por dia. É uma queda de 19% na comparação com 2 semanas atrás. E na última semana, em média, tivemos 63.286 casos por dia, 5% a mais, o que indica estabilidade na comparação com 14 dias atrás. Agora aqui os números da vacinação. Em 24 horas, 159.674 pessoas receberam a primeira dose. Ao todo, então, já temos 38.756.031 brasileiros já com a primeira dose da vacina, dá 18,3% da população. E em 24 horas, mais 80.226 tomaram a segunda dose da vacina. No total, 19.175.041 brasileiros já totalmente imunizados, dá pouco mais de 9% da população. E pela primeira vez em 7 anos, o número de presos caiu aqui no Brasil. Mas o país ainda registra superlotação nos presídios em meio à pandemia. Vamos ver os dados do Monitor da Violência, divulgado hoje pelo G1. A população carcerária hoje é aquela ali, 687.500 pessoas. Foi uma pequena redução de quase 22 mil presos, mas a superlotação nas penitenciárias, apesar de também ter caído, ainda é muito alarmante. Olha aqui, na comparação com o número de presos e o número de vagas, as prisões estão com 56% acima da capacidade. Outro dado preocupante na pandemia, 200 presos morreram de Covid, outros 57 mil foram infectados pela doença. Os dados completos do Monitor da Violência estão lá na página do G1 da internet.
E crescem os pedidos da comunidade internacional para um cessar-fogo entre israelenses e palestinos. Mas o conflito completa 10 dias sem nenhum sinal de trégua. Hoje, Israel fez dezenas de bombardeios por terra e ar contra a faixa de Gaza. Segundo as Forças Armadas israelenses, os principais alvos foram os túneis subterrâneos usados pelo grupo radical Hamas, que controla a região. Antes dos bombardeios, extremistas palestinos lançaram centenas de foguetes contra Israel. Ontem, o dia na faixa de Gaza foi o mais sangrento desde o início do conflito, com mais de 40 mortes. Quase 200 palestinos já perderam a vida, entre eles 58 crianças. Do lado de Israel, são 11 mortos. O Conselho de Segurança da ONU fez apelos para um cessar-fogo, mas o primeiro-ministro de Israel afirma que ainda vai demorar um tempo para restaurar a ordem. A gente volta a seguir com os próximos passos da CPI da Covid, que tem uma semana de depoimentos decisivos pela frente. E a preocupação no Amapá com o surto de sarampo. Agora, 8 horas e 45 minutos, horário de Brasília. A gente já volta. A CPI da Covid retoma amanhã mais uma rodada de depoimentos. O mais aguardado é o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai ser na quarta-feira. Só que ele conseguiu um habeas corpus no Supremo para ficar em silêncio nas perguntas que possam incriminá-lo. Vamos lá para Brasília. Fábio William, bom dia para você. E aí a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defensora da cloroquina, também foi no STF fazer o mesmo pedido. É isso, viu, Ana? Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Os depoentes querem evitar o risco de se auto-incriminarem e não querem ser ameaçados de prisão, como aconteceu no depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, na semana passada. O relator chegou a pedir a prisão do ex-secretário, que foi negada pelo presidente da CPI. No calendário desta semana, a maior expectativa, como você falou, é para o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para esta terça-feira está marcado o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. É esperado que ele fale sobre as relações diplomáticas com a China, a compra de cloroquina e o atraso na aquisição de vacinas. Na quarta-feira, a testemunha mais esperada da CPI, o ex-ministro Eduardo Pazuello. Na quinta, é a vez de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. Defensora da cloroquina, foi responsável por organizar a ação do governo federal em Manaus no início do ano. Lembrando que o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que vai ser na próxima quarta-feira, tinha sido marcado para o último dia 5, mas foi adiado porque o ex-ministro disse que teve contato com assessores que estavam com sintomas de Covid. Ana Paula? Ok, Fábio. E o atraso na compra de vacinas e também na distribuição de remédios sem comprovação científica vão esquentar o debate na CPI essa semana. Vamos então chamar o Gerson Camarote para falar mais sobre isso. Camarote, bom dia para você. Fato é que mesmo com habeas corpus, Pazuello vai ser pressionado e até o silêncio dele pode ser revelador, né? Exatamente, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, essa é considerada a pior semana para o governo por integrantes da base aliada do próprio presidente Jair Bolsonaro no Senado Federal. E por que isso? Porque mesmo com esse habeas corpus do general Pazuello, a avaliação é que ele pode se proteger para qualquer pergunta que possa incriminá-lo, mas ele vai ter que falar sim e ele vai ter que jurar verdade, falar de terceiros. Por exemplo, do próprio presidente Jair Bolsonaro. E aí você tem um retrospecto em relação à própria presença de Pazuello ao Congresso Nacional em tempos recentes. E a avaliação é que ele sempre teve um desempenho sofrível nesses depoimentos. Então, existe um grande temor. E, além de tudo isso, um incômodo no próprio Exército, porque ele usou a farda de general para pedir um habeas corpus. Essa é a argumentação apresentada, inclusive, à AGU. Quando no Exército há um enorme desconforto com a própria gestão e a insistência dele em ter permanecido no Ministério da Saúde na condição de general da ativa. Então, a expectativa é de um grande desgaste nessa CPI. Agora, antes disso, no depoimento de Pazuello na quarta, antes disso, amanhã, terça-feira, temos uma outra peça importante, que é o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O que a gente pode esperar desse, Camarote?
É por isso, viu, Ana, que essa semana está sendo considerada tão negativa para o governo. Porque o ex-chanceler, a avaliação dentro da própria CPI e entre integrantes da tropa de choque, é que o ex-chanceler tem uma grande vulnerabilidade. A primeira, por ter buscado a cloroquina, isso já comprovado, mesmo depois que ficou claro que não havia eficácia no tratamento da Covid e, mais do que isso, quando já tinha estudo apontando que a cloroquina tinha efeito colateral. A outra questão é justamente, eu diria até uma ação burocrática na busca por vacinas, inclusive a do consórcio, que o Brasil ficou com o menor percentual por colocação, inclusive, do Itamaraty. E o terceiro ponto é a beligerância em relação à própria China, com movimentos de provocação, justamente aquele que é o maior fornecedor de vacinas, ingredientes para a fabricação de vacinas, e isso daí vai ser muito questionado, essa postura do ex-chanceler Ernesto Araújo. Ana. Obrigada, Camarote. Até mais. Agora, além da pandemia do coronavírus, uma doença que estava erradicada voltou a preocupar, e principalmente no Amapá. O estado concentra mais de 80% dos casos de sarampo no Brasil. E 2 crianças morreram este ano, o que não acontecia há 2 décadas. Quase 82% dos casos confirmados de sarampo no Brasil este ano são no Amapá. O Pará vem em seguida com 17% dos registros e São Paulo com um pouco mais de 1% dos casos. A filha de 1 ano da Cleinice pegou sarampo antes de tomar a 2ª dose da vacina. Cheguei a pensar que pudesse ser Covid. É febre, é o cansaço, era a garganta que estava inflamada. Eu só fui ter a certeza que era o sarampo porque as pintinhas boiaram, no 5º dia. O sarampo tinha sido erradicado do Brasil em 2016. O vírus da doença foi reintroduzido em 2018 e encontrou uma grande parcela da população não vacinada. Em apenas 5 meses, o Amapá superou todos os casos de sarampo de 2020. No ano passado, 297 pessoas pegaram a doença e nesse ano já são 320 casos confirmados. O motivo para o aumento dos números é a baixa vacinação da população. Hoje, a taxa de cobertura vacinal do Amapá está em 11% para a primeira dose e 5% para a segunda aplicação. A baixa cobertura pode comprometer o sistema de atendimento à saúde. Se nós tivermos 3 doenças como essa, a Covid, a gripe comum e o sarampo, essas todas, obviamente, numa tempestade de contaminação, isso para nós é um grave risco à saúde da população. Veja daqui a pouco o alerta na Índia com a aproximação de um ciclone. Milhares de pessoas já deixaram as casas. E o adeus a Eva Vilma, um dos maiores nomes da televisão brasileira. 8h56 agora. O Brasil se despediu ontem de uma das grandes damas da dramaturgia nacional. A atriz Eva Vilma morreu aos 87 anos. Foi aí em São Paulo, né, Rodrigo? Eva Vilma lutava contra um câncer no ovário, estava internada desde o mês passado e, como todos nós sabemos, era uma apaixonada pela arte de interpretar e deixa personagens inesquecíveis. A grande atriz deixou grandes amigos e admiradores. Você foi uma inspiração. Eu respeito muito todos os seus trabalhos. Eu admiro muito tudo que você passou de energia, de força e de talento para todos nós. Uma mulher à frente do seu tempo. Eva fará muita falta. Ficamos órfãos de uma verdadeira liderança. Que a Eva, a nossa Vivinha, descanse em paz. Eva Vilma estava internada desde o mês passado para tratar problemas cardíacos e renais decorrentes de um câncer de ovário. Numa das últimas imagens, Eva aparece trabalhando do leito do hospital. Dali, ela gravou um áudio para um filme em que iria participar. Sou a cena viva, por onde passam vários atores representando suas peças. Assim era Eva Vilma.
Gigante nos palcos e nas telas em seus quase 70 anos de carreira. Eva Vilma Riefle Bucup nasceu em São Paulo em 1933. Filha de pai alemão e mãe argentina, de origem russo-judaica, desde cedo mostrou dom para as artes. Começou como bailarina, ainda adolescente, mas aos 19 anos já estava trocando a dança pelo teatro de arena. E logo depois, Vivinha, como era conhecida, virou a estrela na TV Tupi, no programa Alô Doçura, ao lado de John Herbert, com quem ficou casada por mais de 20 anos. Em 1968, já consagrada como atriz, Eva Vilma, ao lado de outras grandes atrizes, foi para a rua protestar contra a censura na ditadura militar. Uma mulher que defendia a cultura, como lembra o amigo Tony Ramos. Uma mulher muito determinada, perseverante, sem medos. E por mais que houvesse esses medos, ela os enfrentava. Seja na época da ditadura militar, onde ela estava sempre à frente com ideias ousadas e dizia sempre: eu sou uma artista que quer o melhor para o meu povo. Eu sou uma artista que quer cultura para o meu povo. O legado dela é o legado de uma grande brasileira. Eva Vilma teve uma carreira marcada sempre por grandes papéis. Foi protagonista nas novelas Meu Pé de Laranja Lima e Mulheres de Areia, onde interpretou as gêmeas Ruth e Raquel. E fez par romântico com Carlos Zara, seu segundo marido. Eu falo do jeito que eu quiser, tá ouvindo? Ninguém manda em mim. Estreou na Globo em 1980 como a Rebeca, de Plumas e Paetês. E a partir daí foram muitas outras novelas. Entre elas, Sassaricando, A Indomada. Quem não se lembra da vilã altiva? Tá tudo terrível, mais alright impossível. A lista de personagens memoráveis teve ainda a Laura, de Ciranda de Pedra. É também o dia do aniversário. A apaixonada Hilda, de Pedra sobre Pedra. Agora eu volto aqui pra Resplendor. Marieta Berdinazzi, da primeira fase de O Rei do Gado. A doutora Marta, do seriado Mulher. Sua filha. Dona Maria, na minissérie O Quinto dos Infernos. Isso sem contar mais de 30 peças de teatro e muitos filmes. Seu último trabalho na TV foi em 2018, na novela O Tempo Não Para. Matéria-prima do ator, além de todos os seus nervos e todo o seu físico e toda a sua mente, é a sua imaginação. Essa criatividade que está dentro e fora. E tem sempre um dedinho de Deus no meio disso, seja lá o que Deus for. Velório e enterro de Eva Vilma foram restritos à família. Ana Paula. Grande Eva Vilma, Rodrigo. Até já. Até já. Um ciclone desabrigou mais de 150 mil pessoas na Índia, que já vive um momento caótico por causa da pandemia. O ciclone vai atingir o continente nas próximas horas, com ventos de até 160 quilômetros por hora e já causa chuva forte e enchentes no oeste do país. As autoridades estão preocupadas porque os hospitais já estão lotados com pacientes de Covid. A recomendação é que todos procurem abrigos ou locais seguros. Hora de saber como é que fica o tempo aqui pelo Brasil. Thiago Scheuer, bom dia. Temos tempo ainda muito seco em vários lugares. Pois é, Ana, bom dia para você, bom dia Brasil. Tempo seco em vários lugares e temperaturas que não vão ficar tão baixas ao longo do dia no centro-sul do país. E claro que esse tempo seco também vai dominar não só o centro-sul, mas boa parte do Brasil. A massa de ar seco, ela acaba ficando aqui, ó, nessa época do ano, pegando todos esses estados, né? Então, as nuvens ficam represadas mais na parte norte do nosso mapa. Em Cuiabá, a umidade do ar vai cair bem, vai ficar até abaixo dos 20% hoje. E à tarde vai ser quente, com 36 graus por lá. Já aqui em São Paulo, que amanheceu com um nevoeiro, o sol está aparecendo, vai começar a aparecer bem, a temperatura vai subindo e vai chegar aos 25 graus à tarde, sem chuva, depois essa névoa aí toda vai dissipar, tá? No Rio, a máxima vai chegar aos 30 graus, Vitória aos 29, 31 lá em Goiânia, Manaus com 32, Macapá com 30
e Curitiba e Porto Alegre com 23. Tempo firme, né, que vale para o sudeste inteiro, também aqui para o sul do Brasil, centro-oeste e interior do nordeste. Mas atenção para os temporais, você viu que está bem verde lá em cima, né? Eles podem chegar já agora de manhã em pontos aqui de Roraima, também do Amapá, pegando o norte do Pará, Amazonas, Acre, norte também aqui do Maranhão, indo até o litoral do Ceará e também temporais isolados no estado de Sergipe. Em São Luís também está chovendo bastante, viu, desde a madrugada. Enquanto está chovendo muito em pontos da metade norte do país, alguns dos principais reservatórios do Brasil já vêm sentindo os efeitos da pouca chuva nos últimos meses. É o caso de Sobradinho, lá na Bahia. Olha isso, como caiu, né, de 2020 até hoje. Furnas, lá em Minas, na mesma situação. Amanhã ainda vai continuar muito seco no meio do Brasil, você vê? Chuva mais concentrada no norte e até aqui no litoral de São Paulo e também no Grande Rio. E amanhã ainda tem risco de geada para as serras gaúcha e catarinense. Mas a gente, claro, informa tudo cedinho para você aqui. É contigo, Ana. Combinado. Até amanhã, Thiago. E o desmatamento na Amazônia bateu recorde para o mês de abril, com a maior taxa dos últimos 10 anos. Segundo o Amazon, foram destruídos 778 quilômetros quadrados. Essas informações são do sistema de alerta do desmatamento que monitora a região com satélites. O número representa um aumento de 45% em relação a abril de 2020. Intervalo, na volta, mais informações sobre a morte precoce do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E uma imagem que marcou a rodada do futebol. O atacante Ricardinho, do Grêmio, prestou homenagem ao pai e ao avô mortos pela Covid. 9h08 agora. Voltamos a falar da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele lutava contra um câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e no fígado. E, Rodrigo, ele enfrentou a doença com muita transparência, com muita coragem. É uma luta acompanhada pela família, pelos amigos, por toda a população de São Paulo. Bruno Covas começou cedo na política e deixou entre suas marcas a força e a determinação. O otimismo e a vontade de vencer marcaram a luta de Bruno Covas contra o câncer, descoberto em outubro de 2019. Mas ele temia o inimigo. O maior medo, é claro, é não vencer, né? O maior medo é a doença ganhar essa. O prefeito encarou a mesma doença que matou o avô, Mário Covas, quando era governador de São Paulo. E já era uma figura importante na política brasileira quando Bruno nasceu em Santos, no litoral paulista, em 7 de abril de 1980. Bruno herdou do avô o gosto pela política e, aos 24 anos, disputou a primeira eleição, a vice-prefeito de Santos. Não se elegeu, mas não desistiu. 2 anos depois, assumiu como deputado estadual, carregando o nome do avô. Foi com ele que eu aprendi a fazer política, foi por ele que eu resolvi fazer política. O nome é muito forte, não dá para fugir. Bruno foi reeleito como o deputado mais votado em São Paulo. No ano seguinte, assumiu como secretário estadual de Meio Ambiente do governo Alckmin. Em 2014, foi eleito deputado federal, mas só ficou 2 anos em Brasília. Voltou para São Paulo para ser o vice de João Dória na disputa pela prefeitura da capital. Bruno Covas só ocupou o cargo de vice por 1 ano e 3 meses. Com a saída de Dória para disputar o governo do estado, ele assumiu o comando da maior cidade do país. Pouco antes de completar 38 anos. Foi o mais jovem prefeito de São Paulo desde a redemocratização. Bruno Covas surpreendeu ao aparecer mais magro, resultado de exercícios físicos e reeducação alimentar. Enfrentou desafios tão grandes quanto a cidade. A queda do edifício Wilson Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, que deixou 7 mortos em 2018. No mesmo ano, a queda de um viaduto que travou o trânsito da cidade. Na política, Covas marcou sua trajetória com um perfil moderado, o tom negociador e avesso à agressividade. Apoiou a causa da diversidade da comunidade LGBTQI+. Eu gostaria muito de ser lembrado por aquilo que me motiva a fazer política, que é mudar a vida daqueles que mais precisam.
E teve posição firme quando o governo Bolsonaro apontou para um possível controle das produções audiovisuais. Não se admitindo qualquer tipo de filtro, até porque filtro na cultura tem nome e é censura. E foi exercendo o cargo de prefeito que Bruno Covas acabou encarando a maior batalha pessoal, a luta contra o câncer. Em 2019, exames mostraram a presença de um tumor maligno no trato digestivo e metástase no fígado e nos gânglios linfáticos. Foi assim, uma avalanche de notícias. 3, 4 dias que eu comecei a me tratar de uma infecção e descobri que eu estava com câncer. É um soco na cara, é um carro a 200 por hora que bate na parede e você fica... O que aconteceu? Como assim? Um momento difícil que ele enfrentou ao lado do único filho, Tomás. Eu pensei que, como a gente fica 24 horas trabalhando, fazendo política, que eu não podia deixar de vencer essa, quando eu tenho muito tempo para passar ao lado dele. O tratamento começou poucos dias depois do diagnóstico. Quimioterapia, imunoterapia. E Bruno Covas se manteve à frente da prefeitura o tempo todo. Enquanto eu estiver dentro das minhas faculdades mentais e com disposição física, eu sou obrigado a ser prefeito da cidade de São Paulo. É uma obrigação que eu tenho com a cidade. Ele chegou a despachar do hospital e, mesmo doente, enfrentou a pandemia com uma condução técnica, baseada na ciência. Bruno Covas defendeu e implementou medidas de isolamento social. Ele mesmo precisou se isolar quando teve um caso leve de Covid. Encarou uma nova campanha eleitoral e, depois de uma disputa acirrada, venceu Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. A gestão da crise sanitária o ajudou na reeleição. Na posse, falou em combater desigualdades sociais e o negacionismo. No caso da pandemia, o inimigo é um só: o vírus. O momento exige união. O vírus do ódio e a intolerância precisam ser banidos da sociedade. No mês passado, Covas voltou a ser internado porque o câncer tinha avançado para o fígado e os ossos. O tumor também provocou acúmulo de líquido no abdômen e nos pulmões. No dia 26, publicou uma foto do filho com a frase: enfrentar, combater e vencer, que o avô sempre usava. Ele chegou a sair do hospital porque queria ficar perto do filho, mas precisou antecipar a volta e se internar por sentir mais dores. Em 2 de maio, Covas anunciou que iria se licenciar da prefeitura para se dedicar ao tratamento. Sentia dores fortes e teve um sangramento no local do tumor inicial, que o levou para a UTI. Os médicos que acompanharam o prefeito contaram que Bruno Covas manteve o tempo todo o bom humor, o otimismo e a fé que caracterizaram sua luta contra a doença. A lição que eu tiro, que eu estou tirando tudo isso, é que a gente é muito pequeno em relação ao todo, né? Como já mostramos aqui, o enterro foi ontem na cidade de Santos, cidade onde Bruno Covas nasceu, e Ricardo Nunes, do MDB, assume a prefeitura de São Paulo. Ana Paula. Toda a nossa solidariedade, né, Rodrigo, para os amigos, para a família, em especial para o filho Tomás, que sempre marcou ali nas imagens o tempo todo, também enfrentou essa luta ao lado do pai com muita coragem aos 15 anos de idade. Até já, Rodrigo. Até já. A gente volta daqui a pouco com as notícias do esporte. São Paulo e Palmeiras estão na final do Paulistão. E vamos mostrar a reabertura de atrações turísticas na Inglaterra. Cecília Malan. Uma delas é a famosa London Eye, a roda gigante, símbolo aqui de Londres, reabriu hoje ao público depois de quase 6 meses fechada por causa da pandemia. Eu conto mais já já. Agora 9h20, horário de Brasília. De volta já com Carol Barcelos para falar do futebol. Começaram as decisões nos estaduais, Carol. Bom dia, Ana. Ótimo dia para todo mundo. Dia. E a gente vai começar falando de Minas Gerais, tá? A final é entre América e Atlético. Nada de gols nesse primeiro jogo, com uma decisão em 2 jogos. O Galo tem a vantagem do empate para ficar com o título, porque teve a melhor campanha.
No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu ontem por 2-1. Agora sim, o Grêmio está a um empate de ser campeão. E a gente vai ver nesse jogo uma imagem marcante e emocionante. O clássico Grenal começou com o gol do Inter. Edenilson tocou por cima do goleiro e o Thiago Galhardo completou. No segundo tempo, cobrança de falta do Lucas Silva para o Diego Souza marcar de cabeça. O gol da virada do Grêmio foi do Ricardinho. Depois do jogo, ele atravessou o campo de joelhos. Uma homenagem ao pai e ao avô, que morreram este ano vítimas da Covid-19. Em Pernambuco, os jogadores do Sport entraram em campo com uma faixa contra a homofobia. O Gil do Vigor, ex-BBB, é torcedor do Sport e sofreu ataques homofóbicos de um conselheiro do clube na semana passada. Gil foi homenageado nas camisas e também na dancinha de comemoração do primeiro gol contra o Náutico. Everaldo tabelou com o Neilton e marcou para o Sport. Wagner Leonardo empatou 1-1. Se houver outro empate no próximo jogo, a decisão do pernambucano vai para os pênaltis. E depois da repercussão pelos ataques homofóbicos, o conselheiro do Sport, o Flávio Cury, pediu desculpas a Gil. Agora fala da final do Campeonato Paulista, que será entre São Paulo e o Palmeiras de Ana Maria Braga. São Paulo goleou o Mirassol para garantir a classificação. Primeiro com Arboleda, fez 1-0 na cobrança de escanteio. Depois o gol foi do Pablo, mas tem uma ajudinha ali do zagueiro Danilo Boza, porque a bola bateu nele e entrou. Mas registrou como gol do Pablo, tá? São Paulo fez 3-0 com Gabriel Sara. E quem fechou a goleada foi o Luciano, São Paulo 4-0. Outra semifinal entre Corinthians e Palmeiras. O Vitor Luiz no rebote já fez o primeiro do Palmeiras. Depois o Luiz Adriano para o Rony, para o Luiz Adriano de novo, 2-0. E depois dessa derrota, o técnico Wagner Mancini foi demitido do Corinthians. Final do Campeonato Carioca está sendo disputado entre Flamengo e Fluminense. A gente tem aqui o resultado do primeiro jogo, né, que foi no sábado, terminou empatado, 1-1. Ninguém tem vantagem para o segundo jogo. É com emoção até o fim. Exatamente, decisão no próximo fim de semana. Agora tem outro torneio, né, Ana, que acontece, que é a Taça Rio, com os times eliminados na primeira fase. Também foi com clássico. Deixa eu mostrar para vocês, olha só, está sendo disputado entre Botafogo e Vasco. No primeiro jogo, o Vasco venceu por 1-0 com o gol do Germancano. Vasco tem a vantagem do empate no segundo jogo. Como a gente já antecipou, no próximo fim de semana a gente vai conhecer os campeões estaduais. Durante a semana tem Libertadores, Sul-Americana e a gente acompanha aqui no Band Brasil. É isso, até já então, Carol. Até mais. Ótima semana para todo mundo. E olha, com apenas 3 mortes por Covid registradas ontem, a Inglaterra entrou hoje numa nova fase de relaxamento das medidas de combate à pandemia. Vamos então para lá? Cecília Malan vai mostrar para a gente essas novas liberdades que ingleses e moradores daí, em geral, já podem desfrutar. Cecília, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Um dia bastante aguardado por aqui. Muitas atrações turísticas recebendo o público pela primeira vez esse ano, como a London Eye, bem aqui atrás de mim, que estava fechada há quase 6 meses. Museus, cinemas e hotéis também finalmente reabrindo as portas e, o melhor, abraços foram oficialmente liberados, sem exageros, é claro, levando em conta a situação de cada um, se já foi vacinado ou não, por exemplo. A partir de agora também, cidadãos e residentes britânicos podem viajar ao exterior sem justificar o objetivo da viagem. Na volta, dependendo de qual país visitaram, terão que seguir algum tipo de quarentena em casa ou em um hotel. Tudo ainda com muita cautela, como o primeiro-ministro britânico faz questão de repetir sempre, para não jogar fora o imenso esforço coletivo feito até aqui. Lembrando que essa fase de relaxamento, a maior de todas, só está sendo possível graças aos longos períodos de lockdown e também a campanha de vacinação que já imunizou quase 70% da população. A próxima e última etapa, no fim de junho, deve acabar com todos os resquícios de restrições sociais. E com essas boas notícias eu me despeço. Bom início de semana, gente. Por aqui não vemos a hora de chegar nesse momento também, Cecília. Rodrigo. Isso aí. Aqui na cidade de São Paulo, retomamos hoje a vacinação contra a Covid de grávidas e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, ambas com comorbidades.
E o prefeito Ricardo Nunes, você vê aí na imagem, ele acompanhou o início da vacinação na primeira agenda depois da morte de Bruno Covas. Uma boa segunda para todos e até amanhã. Bom, aqui em Brasília a gente destaca que mais de um ano depois do início da pandemia, o Ministério da Saúde publicou hoje uma portaria para consulta pública de um novo protocolo médico para tratamento da Covid em ambiente hospitalar. O Ministério não recomenda o uso de remédios sem comprovação científica, como a cloroquina. Uma ótima semana para todo mundo. E você agora fica com o Mais Você. Oi, Ana Maria, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Hoje o clima aqui é de um cangaço chique, porque esse é o tema do jantar, do jogo, se é que cangaço pode ser chique, né? Do jogo de panelas lá em Fortaleza. O anfitrião que a gente vai receber é o Edson. E ele, até aqui ele foi bem crítico no jogo, né? Nós vamos ver agora se ele vai mandar bem nesse tal de cangaço chique, né? Mas tudo aqui vale nota. A grande decisão já é amanhã. Eu estou curiosíssima para ver quem é que vai levar a melhor nessa história. Inclusive, o pessoal de casa vai poder participar nessa decisão. Eu conto tudo já já. É isso, você de casa então fica com Mais Você, com o Jogo de Panelas, com a Ana Maria. Ótima semana para todos nós e até amanhã.